Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa segunda lição do nosso estudo, Revelações de Jesus Cristo para a Humanidade hoje, né? Nós vamos dar continuidade em nosso estudo. Vou compartilhar minha tela aqui com você, para a gente dar sequência no nosso trabalho. Ok, deixa eu ver aqui, ok, vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, agora, oficialmente iniciamos a lição 2, né? Então, vamos dar sequência no nosso estudo sobre as revelações de Jesus Cristo para a humanidade hoje. Na semana retrasada, nós fizemos a nossa lição 1, né? Falamos sobre alguns aspectos introdutórios sobre a Escritura, sobre a Bíblia, né? A gente falou sobre a importância de aprender a, a fazer aquelas leituras, né, de pontos e vírgulas, mas o mais importante para nós naquele momento é ter um conhecimento mais geral da Escritura, tá? Estão todos me ouvindo bem aí? Espero que sim, né? Então vamos lá. Bom, a nossa lição de hoje, né? Então a gente vai tratar da lição 2. A lição introdutória nós já fizemos e hoje a gente vai falar sobre a culpabilidade do ser humano, né? Se você tem o seu material aí, você pode acompanhar, né? Se não, depois você pode solicitar e a gente manda, né? Para quem está mais longe, a gente manda em PDF. Para quem está mais perto aqui, a gente já tem as impressões feitas, é só retirar na Escola da Bíblia, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a culpabilidade do ser humano. Essa é a nossa lição de número 2. Bom, em Salmo 51, 3, essa é a nossa primeira escritura, aí que está apresentada aí. É um salmo de Davi, essa escritura, né? Ele diz: Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi escreveu esse salmo aqui, um salmo de arrependimento, né, de restauração, pedido de perdão, né, e graças a Deus ele teve essa oportunidade de corrigir a sua a sua rota, né, o seu caminho, né? Mas o que significa culpa? O que que O que que significa esse sentimento, né, de culpa que brota em nós quando nós fazemos algo que não deveríamos ter feito, né? Então, a culpa é, de um modo geral, tá? É a responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa, né? Por exemplo, a pessoa não assume a culpa pelo atraso dos pagamentos, um exemplo aí talvez do cotidiano, né? É pedido algo e a pessoa não faz. E ainda não reconhece aquilo que deveria ter feito, né? Então, mas na Bíblia, nós vamos perceber que a culpa é o resultado de ter violado uma determinada regra ou lei, né? 1 João 3,4 vai dizer que o pecado é a transgressão da lei, ou daquilo que você sabia que devia fazer, mas não fez. Então a gente vai trabalhar com esse pensamento, né? E vamos desenvolver o nosso pensamento baseado nesse sentimento que todos nós experimentamos em algum momento da vida, né?
Então, se há uma experiência que as pessoas de hoje têm em comum, é justamente o sentimento de culpa ou culpabilidade, né? Que a gente acaba sentindo em função de ter feito algo que não devia ou deixado de fazer algo, né, que devia fazer, tá bom? Conforme diz o rei Davi, como nós lemos inicialmente, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nesse momento aqui, nós temos, a, vamos Ah, dizer assim, vamos dizer assim, vamos dizer assim, vamos dizer assim, vamos dizer assim. tá dando eco aqui, não sei Tá por quê, dando um viu? eco aqui, não sei. Algum microfone, agora parou. Ok, vamos lá então, vamos continuar. Então ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui nós temos uma ênfase naquilo que produziu o sentimento de culpa em, em Davi, por ocasião do seu erro, por ocasião do seu pecado, né? Nós temos duas palavras que se destacam aí nesse momento, que é a palavra transgressão e a palavra pecado. As duas juntas, elas intensificam o sentimento de culpa ou a culpabilidade trazida pela transgressão ou pelo pecado. Então, os termos usados juntos nesse momento enfatizam a urgência em abandonar o erro ou pecado, ou ainda abandonar a rebelião contra Deus. Pois a insistência no erro, nós sabemos, ela vai trazer consequências para nossa vida. Então é importante que a gente preste atenção naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, porque isso acaba produzindo em nós algo que, na maior parte das vezes, das pessoas, a gente não sabe lidar. Como é que lida com o sentimento de culpa, né? Davi encontrou em Deus a possibilidade de se livrar desse sentimento, né? Então, as duas palavras que nós estamos vendo aí, transgressão, que significa rebelião, né? É a palavra hebraica aqui, olha, pechá, está escrito aqui, tá bom? E aqui pachá, que é a mesma. Aqui é o substantivo, aqui é o verbo, tá? Rebelar-se, transgredir ou revoltar-se, né? Ou seja, tem a ver com a rebelião contra Deus. E a palavra pecado é essa que você está vendo aí. Rataá é a pronúncia, ou ratá. Em cima também é o substantivo, embaixo é o verbo, tá vendo? Errar, sair do caminho, pecar, tornar-se culpado, perder, purificar da impureza. Por que que é importante a gente pensar na palavra, especialmente a palavra pecado, né? Porque na nossa mente, a gente está sempre ligado a ações que deixam a gente estarrecido muitas vezes, né? O assassinato, adultério, estupro, tudo isso deixa a gente estarrecido. E isso é pecado. Mas veja bem, pecar é sair do caminho, é do caminho proposto por Deus. Pecar é errar o alvo. Então a gente precisa considerar se nós não estamos errando o alvo, ok? A palavra grega para pecado é essa daí que você está vendo. Chama-se hamartia, tá? Que envolve erro ou falha em atingir um alvo. Então, de um modo geral, o que que é o pecado? A transgressão. A transgressão é rebelião, é o ato de rebelar-se. O que que é o pecado? É errar o alvo que foi estabelecido. Então, é importante a gente pensar justamente se nós não temos errado
o alvo. E quando é que nós erramos o alvo, né? É quando nós deixamos de olhar para dentro de nós e encontrar Deus. Porque se Deus é o nosso Criador, Ele está dentro de nós e nós estamos em Deus. A partir do momento que a gente nega essa existência, a gente vai errar o alvo. A gente vai rebelar-se contra aquele que nos criou. Então, o que é a transgressão? A ideia fundamental de transgressão é de rompimento nos relacionamentos, tanto humano quanto divino. Em relação a Deus, isso ocorre quando se ultrapassa os limites de suas leis. E isso causa impacto no interior do coração humano, criando um conceito de amor distorcido por esta independência, tá entre aspas aí, porque a gente acha que é independente de Deus, mas na verdade a gente não é. Porque por mais que a gente fuja daquilo que Deus propõe para a gente, vai chegar um momento em que a gente vai precisar, a gente vai ter que encarar essa realidade. Então, obscurecendo o conhecimento do que é correto, isso é transgressão, quando a gente vai por esse caminho da independência, né? Levando a uma obstinação, teimosia e recusa da correção. Então, se nós insistimos nesse processo de rebelião, a gente nutre dentro de nós essa independência, que é uma independência enganosa, porque a gente é dependente de Deus, querendo ou não, né? Porém, quando a gente não aceita aquilo que Deus propõe, a gente também acaba recusando a possibilidade de correção em nossa vida, tá bom? Aí tem os textos aí que você vai poder ler com calma, né? E com paciência quando você for fazer a sua tarefa, a sua lição, né? Você pode reler tudo isso aí, tá bom? O desejo de Deus para o ser humano é sempre, sempre salvar. Por isso ele providenciou, através do servo sofredor, anunciado pelo profeta Isaías, as condições para uma vida de mudança. E a gente precisa levar isso em consideração, que é como eu digo, costumo dizer, né? No Antigo Testamento, nós temos o amar a Deus e ao próximo, que foi validado por Jesus na Nova Aliança. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, do 29 ao 31, você pode ler depois. Jesus ele reconheceu a validade do mandamento, resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ótimo. Mas só que na Nova Aliança, a gente tem algo a mais, que é o exemplo. Nós temos agora o mandamento, amar a Deus e ao próximo, mas nós temos o exemplo de Jesus. Então, nós precisamos considerar o fato de que, quando falamos de amor, nós precisamos ouvir a voz de Jesus dizendo: amem uns aos outros, como eu vos amei. Então, nós temos um padrão de amor bem elevado, que é o amor de Jesus. Eu preciso me amar para amar alguém, amar o próximo como a mim mesmo. Mas agora eu tenho um padrão, e esse padrão se chama Jesus. Aqueles que lançassem fora seus pecados e se arrependessem, Deus os perdoaria e resgataria. Davi foi redimido do seu pecado e quis contar a outros como se voltar para Deus. E aqui tem uma lição importante para nós. Se você puder abrir sua Bíblia nesse momento, em Salmo 51, 13,
Esse é o resultado daquele que tem certeza de que Deus o perdoou, de que Deus o recebeu de volta em sua presença. Salmo 51:13 nos diz: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. E aqui então a gente ganha uma responsabilidade, não é? Se nós entendemos que Deus nos recebeu de volta, agora nós precisamos contar para outras pessoas como é que se aproxima de Deus arrependido, culpado, mas perdoado. Como é que faz isso? Se você já teve essa experiência com Deus, você sabe o que contar para as pessoas. E certamente você o fará, né? Quais são as consequências, né, de rebelar-se, transgredir, revoltar-se contra Deus? Primeiro, nós criamos um abismo gigantesco entre Deus e o homem. Isaías 59:2 vai falar sobre isso, né? Que os nossos pecados, eles criam uma barreira entre nós e Deus. E por isso Deus enviou Jesus para eliminar essa barreira. Mas nós precisamos compreender a necessidade de fazer aquilo que ele mandou a gente fazer, tá bom? Então esse abismo acaba gerando distorções em seu interior, levando-o a um vazio existencial. Ou seja, é algo que é muito falado em nosso tempo, não é? E esse vazio existencial vem de onde? Vem dessa separação entre Deus e o homem, por causa da transgressão, por causa do pecado. E quanto mais distante de Deus, isso gera uma distorção em nosso interior e nos leva a um vazio existencial que só pode ser preenchido por quem nos criou. Então, é hora de voltar para Deus, de voltar-se para Deus. Desenvolve também uma tendência de esconder suas ações, né? Lembra que o Jó, ele foi confrontado por seus amigos, e o Jó, ele deixou claro que ele não estava escondendo nada de Deus. Mas essa é a tendência daqueles que erram. Essa é a tendência daqueles que pecam. É tentar esconder. E quando confrontados, se escondem ainda mais. Jó não se escondeu. Jó disse: Eu não. Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. E eu não fiz nada para merecer isso que eu estou passando. Ele tinha essa coragem. Mas a maior parte das pessoas, ou dos seres humanos, se escondem por causa do pecado ou da transgressão, né? Também desenvolve engano, apatia, enfermidades, um gosto pelas brigas, sabe? Quanto mais pecado, mais confusão. Quanto mais transgressão, mais confusão. E tem gente que acaba criando gosto por esse tipo de ação. Sensação de escravização. Às vezes a pessoa percebe, ela quer sair, mas não consegue. É aquela pessoa que acaba se tornando viciado em alguma coisa. Ela tenta sair, mas às vezes não consegue. Fácil irritabilidade. Olha lá, hein? Se você fica irritado com qualquer coisa, considera o fato de você não estar transgredindo aquilo que Deus espera de você. Ou está cometendo algum pecado e escondendo. E aí fica irritado com qualquer coisa, não é? Adoração hipócrita. Isso aqui é importante, né? Por quê? Porque às vezes a gente está louvando a Deus, a gente está falando de Deus, só que na nossa intimidade,
a gente está vivendo uma vida contrária àquilo que a gente professa, àquilo que a gente fala. Sensação de estar sujo. A gente sabe, ninguém precisa falar, porque a gente percebe aquilo que é errado. E essa sensação de estar sujo, ela nos acompanha. Em Isaías 24:20, a palavra, essa palavra hebraica aí que você está vendo, pachá, ela é descrita como um peso grande e esmagador. E é isso mesmo. O pecado, ele fica pesado, ele esmaga a gente. Então, Jesus veio para quê? Para remover esse peso das nossas costas, né? Remover isso da gente, tá bom? E a palavra pecado, né? O conceito básico da palavra pecado é o de errar um alvo ou errar o caminho. Sabe aquela, por onde eu vou? Para lá ou para cá? Bom, se você estiver sendo conduzido por Deus, você sabe qual caminho seguir. Se você estiver em busca de Deus, você vai encontrar esse caminho também. Consequentemente, você não vai errar o alvo. Qual é o alvo? Romanos capítulo 12. Vamos dar uma lida lá? Só para você acompanhar, né, na sua Bíblia aí, alguns textos que nós vamos estar sempre buscando, né, observando. Romanos 12 é bem conhecido. Vai dizer assim: portanto, irmãos, 1 e 2, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mente. Se você não potencializar, rever o que você está aprendendo, isso só vai durar 24 horas em você. Depois você vai perder. Então, depois de 24 horas, é necessário fazer uma revisão. Para quê? Para que a sua mente compreenda que aquilo é importante para você. E assim você não erre o alvo. E assim você não erre o caminho. Então, é importante validar aquilo que a gente aprende. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma percepção diferente da vida e das pessoas. E você vai se aproximar mais de Deus. Nós vamos, né? Porque eu também estou nesse caminho, tá? Não é só você. Em Juízes 20:16, nos diz que os benjamitas aqui eram os membros da tribo de Benjamim, tá? Só para você entender. Os benjamitas, os canhotos, eles atiravam com a funda e eles tinham tamanha perícia que arremessavam pedras contra alvos minúsculos e não erravam. Em Juízes 20:16 vai dizer que se eles atirassem num fio de cabelo, eles acertavam. Mas o que eu quero trazer aqui nesse momento? É que a palavra erravam, que você está vendo aí, destacada, é a palavra het, que é a palavra pecado. Tá bom? Essa palavra que a gente viu recentemente, het, é a palavra pecado, arratá, ou também, tá bom? Só para você ir notando. Em Provérbios 19:2, fala do homem precipitado, que erra em seu caminho. Mesma palavra. Você está vendo? Você está percebendo que às vezes a gente fica falando pecado, né?
porque pecou, porque fez isso, é pecado, pecado, pecado. Mas às vezes o fato de você falar mal de alguém, o que você está fazendo? Você está errando o caminho, porque Deus disse que não é para fazer isso. Você fala mal do chefe. Ah, mas também ninguém merece aquele chefe, né? Pois é, mas você não tem o direito de falar mal dele. Sabe o que está acontecendo quando você faz isso? Se você faz isso, pode ser o vizinho, pode ser qualquer pessoa. Mas sabe o que está acontecendo? Você está permitindo que essa pessoa controle o seu coração. E você está errando o caminho. Qual é o caminho? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus disse para a gente não fazer isso. Em Provérbios 8:36, fala do homem que errar ou pecar, ele faz mal à sua própria alma. Nada mais verdadeiro, não é? Falar mal de alguém não piora a vida daquela pessoa, piora a sua. Não é verdade? Porque você estava no caminho e de repente você está se tornando pior do que aquela pessoa. Então entende que errar o caminho faz mal a você e não a pessoa, aquela pessoa, que é o foco do desafeto. Não vai ajudar você, né? Então, desviar-se do alvo ou errar o alvo é desviar-se da obediência a Deus, e isso revela falta de inteireza na presença de Deus. E aqui, antes da gente passar para o próximo, vamos conversar um pouco. Se você tiver algo. Minha pergunta é: você está inteiro na presença de Deus? Quando você vai adorar a Deus, você vai inteiro ou você vai metade? Vai 80%, 70%? Entende? Nós precisamos compreender que é necessário estarmos inteiros na presença de Deus. E como é que eu vou perceber que eu não estou inteiro na presença de Deus? Como é que você percebe isso? Alguém tem alguma ideia que gostaria de compartilhar? Pode falar. Quem tiver alguma ideia, né? Não se acanhe, tá bom? Não se acanhe. Tem alguma ideia? Se você está no culto a Deus, mas você está olhando para a atitude do lado, você está inteiro na presença de Deus? Se você vai adorar a Deus, mas você está pensando no almoço, você está inteiro na presença de Deus? Se você está no culto a Deus, mas você tem uma pendência com alguém, você está inteiro na presença de Deus? Então pensa nisso. Nós precisamos estar inteiros na presença de Deus, completos naquele momento, tá? Dedicado àquele momento, ok? Então é importante a gente pensar nisso, não é? Eu acredito que sim. E eu acredito que você também concorda com isso. Eu acho. Espero que sim, né? Tá bom? Mas é isso. Então vamos continuar. Então, a culpabilidade do ser humano revela a sua condição perante Deus. Então, na sua lição aí, na apostila, né, está escrito, não é? Quem nos dera sentir que, na realidade, somos negligentes com nossa família, ingratos com nossos pais, ambiciosos ao custo dos nossos amigos, quem dera nos enfraquecêssemos à vista daqueles que dependem de nós e de que nossos pensamentos e ações não sejam moralmente corretos. Quem dera a gente percebesse isso. Nós nos consideramos impuros,
mas ignoramos como melhorar nossa situação. Agora, se nós olhasse para cada ato desse e a gente compreendesse que nós estamos errando o alvo, nós pararíamos imediatamente e corrigiríamos a nossa rota a cada instante. Lembra que eu acabei de falar? Você pode sair daqui hoje completamente cheio de regozijo. Pode. Não sei se vai ser o caso, mas você pode. Só que isso vai durar só 24 horas, no máximo. 24 horas. Se em 24 horas você não rever isso, você não se encontrar novamente com esse conteúdo, você vai perder. A sua mente, ela se abre nesse momento para receber mais. Para receber mais. Mas esse mais, ele tá para o dia seguinte, eu quero mais. No outro dia, eu quero mais. Para que isso? Para que a sua mente, o seu cérebro, né, ele faça essas conexões e potencialize aquilo que você aprendeu. E o próximo passo, se você aplica isso, né? Então você aprende e o que aprende precisa aplicar. Aplicar. E quando você aplica, a sua percepção do mundo e das pessoas começa a mudar. Então lembra disso, que pode ajudar você nesse processo, tá bom? Bom, por isso, às vezes, porque nós resistimos, né, à mudança, a gente acaba endurecendo o nosso coração. E nós ficamos impossibilitados de adquirir a pureza em nossa vida. Deus quer nos dar um novo coração. Mas nós precisamos nos abrir para esta possibilidade. Mas o que acontece então? As nossas ansiedades sobre estas fraquezas geram um sentimento de culpa, que pelo menos trazem-nos transtornos mentais. Por que transtornos mentais? O que acontece em nosso cérebro, em nossa mente, quando nós não fazemos algo? Causa culpa na gente, leva a gente ao desânimo, leva a gente ao desespero e, consequentemente, mentalmente, a gente fica doente. Você está olhando como é que está o mundo hoje? O que está acontecendo com as pessoas? Elas estão ignorando aquilo que é certo, aquilo que está dentro delas. E quanto mais elas ignoram isso, pior elas ficam. E a vida começa a não ter sentido mais para essas pessoas. E elas entram numa zona de risco, uma zona de perigo, que pode trazer consequências graves para ela. Então, esse tema da culpabilidade, ele é o tema da Bíblia. E a Bíblia vai tratar disso o tempo todo. Você lembra que desde o início da criação, quando o homem pecou pela primeira vez, Deus tomou a iniciativa de buscar o homem. Mas o homem precisa buscar a Deus. É uma via de mão dupla, mas quem tomou a iniciativa e já tomou foi Deus. Então vamos conversar um pouco sobre essa questão da culpabilidade, olhando para nós e não para outra pessoa. Não importa o que a outra pessoa fez com você ou deixou de fazer. Isso não importa, porque não resolve a sua vida. Entende? Os psicólogos associam as aflições sofridas pelos homens com a culpabilidade. Eles declaram que isto advém do fracasso ao procurar uma posição certa neste mundo incerto. Agora, como é que a gente faz para alcançar isso, não é?
Qual é a nossa posição no mundo? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Não é? O que vai acontecer depois que eu for embora daqui? Essas são perguntas que a gente faz. E a humanidade faz essas perguntas, sabe, em sua existência. Desde que o homem passou a existir e o pecado entrou no mundo, essas perguntas são feitas. Viktor Frankl, um psiquiatra e neurologista austríaco, ele falou de uma tríade trágica humana, que é, ele falou de dor, culpa e morte. Não há um único ser humano que possa dizer que jamais sofreu, que jamais falhou e que não morrerá. Ou seja, todos nós, em algum momento da nossa vida, ou enfrentamos ou vamos enfrentar alguma dessa questão. A pergunta é: o que fazer com essas coisas? Tudo o que for possível fazer para evitar a dor, faça. Mas se não tiver mais o que fazer, uma doença incurável, por exemplo, aceita. Procura aprender alguma coisa com ela. Vai ser menos doloroso do que resistir àquilo que não pode ser mudado. No caso de uma doença. Mas o que fazer com a culpa? A culpa, ela tem dois aspectos. Você pode usar ela para pressionar a sua vida e ir para baixo cada vez mais, até não sair mais de lá. Ou você pode usar a culpa para operar mudanças em sua vida. E é isso que Deus faz com a gente. Ele oferece essa oportunidade para a gente. E a morte? A morte, todos nós, em algum momento, vamos enfrentar. Ou a perda de alguém, ou a nossa própria morte. Mas aí Deus proveu um caminho para nos dar esperança após esse momento. E é isso que estamos fazendo aqui, buscando essa esperança, buscando esse caminho. Segundo os escritores da Bíblia, a causa desta culpabilidade encontra-se em outro lugar. Conforme a Bíblia, Deus é o Criador de todas as coisas e Senhor sobre a criação. Os homens criados por Deus dependem deste Criador, reconhecendo ou não. Nós podemos viver a vida inteira fugindo de Deus, o Criador, mas vai chegar um momento em que nós vamos encontrá-lo como juiz das nossas vidas. Então é melhor que o encontremos agora, como Criador, como Redentor, Salvador, porque em um dado momento vamos encontrá-lo como juiz. E para receber a autêntica felicidade, devem viver de acordo com a vontade dele. Se os homens preferem escolher seus próprios caminhos antes do de Deus, tornam-se culpáveis, ou seja, pecadores. Em vez de adorar a Deus, o Criador, eles adoram aquilo que foi criado por Deus. Espíritos, fenômenos naturais, animais, imagens, dinheiro, popularidade, e aí a lista vai longe, né? Você pode acrescentar uma série de coisas aí, tá bom? O apóstolo Paulo, ele falou de certos homens que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. É importante nesse momento nós observarmos que nós somos devedores de Deus. Nós devemos verdade, nós devemos adoração, nós devemos serviço, nós devemos glória, honra, nós devemos gratidão. Você já agradeceu a Deus por ter levantado hoje?
Nós devemos gratidão a Deus por cada instante que Ele nos dá. Mas a gente, às vezes, se esquece. A vida é tão corrida, né? Já acorda ansioso para fazer certas coisas, né? Tá bom? E aí o que acontece? Nós nos deparamos com o ser humano sem significado. Ou o que chamam hoje de vazio existencial. Nada mais representativo do que essa imagem, não é? O homem olhando para dentro de si e se encontrando com o seu vazio. E quem é que pode preencher esse vazio? Senão somente Deus. Não tem como escapar disso, desse vazio, se nós não buscarmos a Deus. Conforme o ensino bíblico, o ser humano não pode escapar da sua culpabilidade até que aceite a si próprio como um ser criado por Deus, pois caiu no pecado e na desgraça. Não dá para sair dessa prisão enquanto não reconhecer a necessidade que nós temos de Deus. Só assim é que se torna possível a gente encontrar significado para a nossa vida. Por causa de sua queda, é preciso que o ser humano se aproxime novamente do seu Criador, seguindo a orientação que vem dele. E a partir daí, nós começamos a ter ou desenvolver esperança para a nossa vida, ok? Alguns tentam encontrar significado e o alívio da sua culpabilidade. Mas onde? Há muitas pessoas que tentam encontrar significado da vida e o alívio da culpa ou culpabilidade através das mais diversas filosofias. Negar a Deus para seguir outros caminhos não melhora a situação humana. Muito pelo contrário, aumenta o desespero. O que é o desespero humano, não é? Quando é que o ser humano ele chega nesse ponto do desespero? Você tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Quando é que o ser humano ele entra naquele ponto em que o desespero começa a tomar conta de sua vida, da sua alma? Por que que isso acontece? Cadê as vozes? As vozes no deserto. Hoje tem poucas vozes hoje. A semana passada tinha mais, tá bom? Mas quando é que o ser humano entra em desespero? Você já entrou em desespero alguma vez? Alguém aqui? Quando foi que isso aconteceu? Cadê os... Vocês estão aí? Tem nomes aqui, só não tem vozes. Você está em desespero? Não tem problema. Ai, ai. O Júlio colocou uma carinha ali, uma carinha dando risada. Ok, vocês estão tudo felizes da vida, pelo jeito, né? Tá bom. Bom, quando é que o desespero toma conta da gente? É quando a gente não tem um motivo claro para viver. Mais uma vez, aqui o doutor Viktor Frankl, ele vai dizer que o desespero é quando você se depara com o sofrimento e esse sofrimento não tem significado, ele não tem sentido para você. Ou seja, você não consegue aprender com ele. E para isso você precisa ter, e eu também, um motivo claro para viver. E assim a gente consegue enfrentar a dor e o sofrimento. Mas se não tiver sentido,
a sua vida agora, se você não tiver bem claro qual é o significado da sua vida, pode ser que você não suporte a dor e você entre em desespero. Tá bom? Ok, você pode falar, hein? Olha lá, eu estou dando oportunidade. Depois não vai dizer, nossa, não posso nem falar na aula. Olha, eu tô dando, tá dando oportunidade, hein? Olha lá, hein? Vamos continuar então, ok? Vamos continuar. Bom, na parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida, né? Inclusive dei uma lição na quarta-feira sobre ela. Foi quem estava lá aprendeu alguma coisa, eu acho, né? Bom, mas nessa parábola, Jesus, ele ilustra claramente o desastre que resulta quando o ser humano ele tenta dirigir os seus próprios passos. Na parábola, o filho mais jovem de um fazendeiro rico solicita do pai antecipadamente a parte da herança que ele considera sua. O pai atende ao pedido e o filho ingrato deixa o lar para levar sua própria vida, independentemente da autoridade do pai. Mas sua nova vida termina de uma maneira bastante triste, trágica, em sua fome e miséria. Ele reconhece sua culpabilidade, um verdadeiro pecador que abusou do amor do seu pai. E não é assim que às vezes a gente age com Deus? A gente abusa do amor de Deus? De que modo? Fazendo o que a gente quer, agindo da nossa maneira. E ainda, quando dá errado, é capaz de culpar o próprio Deus por causa das decisões que tomamos. Felizmente, esse rapaz, ele caindo em si, decidiu voltar para a casa do pai. Isso é importante para nós. Porque quando nós tomamos consciência de quem somos, pecadores, culpados perante Deus, nós decidimos nos voltar para Deus, e o que acontece? Nós encontramos a porta da casa aberta, porque Deus, na figura do Pai, estava nos esperando. Lembra que ele já tomou a iniciativa de nos buscar. Ele já tomou a iniciativa de nos reconciliar. E nós precisamos levantar de onde estamos e caminhar em direção a Ele. As pessoas de hoje se encontram nos mesmos apuros. Acham que há uma vida melhor do que aquela providenciada por Deus, o próprio Pai. Mas, ao tentarem ser donas de si mesmas, elas descobrem que a vida carece de significado. E aí, isso nos conduz a uma busca por sentido na vida, a uma busca por uma vida que tenha propósito, que tenha significado. E aí a gente vai descobrir que isso só é possível em Deus. Por que só em Deus? Porque você pode sim encontrar significado para a vida em coisas e também pessoas. Você pode. Só que você precisa saber que esses significados, eles são passageiros. E daqui a pouco você precisa de mais coisas ou outra pessoa. E você vai ficar vivendo nesse ciclo repetitivo a vida toda. Até que vai chegar um momento em que você percebeu que nada daquilo que você adquiriu ou os relacionamentos que teve trouxe significado pleno para a sua vida. Por quê? Porque esse significado pleno só se encontra no Criador. Que nós possamos realmente levar isso em consideração, né? Bom, desesperadas.
as pessoas experimentam alternativas e, derrotadas por elas, sentem-se perdidas, sem esperança e sem propósito na vida. Anualmente, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio no mundo, segundo a OMS. E por que as pessoas cometem suicídio? Ausência de significado. O vazio se tornou tão forte, tão intenso, e a pessoa não suporta mais aquela dor, aquele vazio. E a única solução que ela encontra é atentar contra a sua própria vida. Que a gente possa realmente levar isso em consideração e a sério, porque tem pessoas sofrendo ao nosso lado, esse vazio existencial. Tem pessoas nesse momento pensando em atentar contra a sua própria vida. E tem algumas pessoas que já fizeram isso nesse momento. Quanto mais nós ignoramos Deus, mais o vazio dentro de nós aumenta. Por quê? Porque o pecado, ele traz essa universalidade, ele alcança todas as pessoas. E ele causa dentro de nós também essa sensação de vazio. Por quê? Porque a gente erra o alvo. Qual é o alvo? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como alcançar isso? Precisa cuidar da mente, do coração. Valida esse conhecimento. Como? Como que faz para validar o conhecimento? Coloca em prática. Revisa. E ao validar esse conhecimento, a sua percepção do mundo e das pessoas vai mudar. Vai mudar. Acredite. Por quê? Porque é Deus operando em nós essa mudança. Quando a gente busca a sua vontade. A Bíblia nos ensina que o ser humano não pode resolver por si mesmo o problema do pecado. Não pode por si mesmo encontrar aquilo que satisfaz os impulsos mais profundos do coração. Não pode sozinho alcançar o verdadeiro propósito espiritual para a vida. Na antiguidade, um dos profetas de Deus, ele escreveu: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Quem dera as pessoas prestassem atenção na palavra de Deus. Também o sábio Salomão predisse o resultado final daqueles que creem viver bem, separados dos princípios de Deus. Tem pessoas que vivem assim. Elas estão achando que estão vivendo bem, mas não querem se envolver com Deus. Não querem a palavra de Deus, a Bíblia. Não querem o livro, não. Porque esse livro mostra quem nós somos, mas também mostra o que nós podemos fazer para resolver o maior problema da humanidade, que não é a fome, não é a violência, não é um problema social. Não, o maior problema da humanidade é o pecado que afasta o homem de Deus. E, consequentemente, vem violência, vem adultérios, vem tudo aquilo que nos afasta ainda mais de Deus. Há caminho que ao homem parece direito, diz o Salomão, mas ao cabo dá em caminhos de morte, ou para a morte. É importante a gente lembrar desse Provérbios, capítulo 14, verso 12. Em sua universalidade, o pecado é uma das condições universais que envolve o ser humano.
uma das condições universais do ser humano é o pecado. Por quê? Porque ninguém pode atingir a um estado de justiça perante Deus, confiando no seu próprio mérito ou moralidade. Não é possível. Não é possível. A palavra de Deus declara que não há ninguém que seja justo, nenhum sequer. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se, em Romanos capítulo 3, verso 10, a palavra de Deus diz que não há justo, não há nenhum sequer. Não há nenhum. Só que Deus chamou Noé de justo. Abraão foi considerado justo. Daniel foi considerado justo. E outros servos de Deus. Então, em que sentido que Deus está dizendo, através de Paulo, não há nenhum justo sequer? Alguém tem alguma ideia? Já pensou sobre isso? Em que sentido que Paulo faz essa afirmação? Não há justo, não há nenhum sequer. Alguém tem alguma ideia, gostaria de falar? Vocês estão com frio? Ah, tá tomando cafezinho? Ó, o Júlio lá colocou outra carinha de novo lá. Ok. Mas em que sentido que não há justo, gente? Não há nenhum justo capaz de salvar a si mesmo. Nós podemos e devemos viver na prática da justiça. Por que Noé foi chamado de justo? Primeiro, porque ele não se alegrava com a vida que as pessoas ao seu redor levavam. E ele não compactuava com aquilo. Certamente ele sentia angústia. Ló foi chamado de justo. Ló foi chamado de justo também. E foi lembrado na segunda carta de Pedro como justo. Por quê? Porque ele se afligia em seu coração ao ver os pecados de Sodoma e Gomorra. Mas tanto Ló como Noé não tinham uma justiça própria para salvar a si mesmo. Essa justiça foi imputada por Deus. Deus declarou esses homens justos porque eles se esforçavam para viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Você tem a opção de olhar para as falhas deles ou para os acertos deles. Deus olhou para os acertos. A, a busca por fazer a vontade de Deus, contínua, duradoura. E é isso que nós podemos e devemos fazer, tá bom? Espero que ajude você a pensar sobre isso cada vez mais, não é? Tudo bem? Bom, deixa eu só ver um negócio aqui. Isso, terminamos. É exatamente por isso que Jesus veio ao mundo, para fazer a nosso favor aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, ou seja, atingir a salvação. Certamente você conhece muitas pessoas que são pessoas boas, que são pessoas justas. Eu acredito que você conhece. Mas não há nenhum justo capaz de salvar a si mesmo. Todos nós precisamos da justiça de Deus. E essa justiça de Deus foi imputada em Jesus. Nós merecíamos o castigo, mas Deus castigou seu próprio filho, lançando sobre ele o nosso pecado. E assim removendo a barreira para que nós pudéssemos caminhar em direção a Deus.
A Bíblia declara que somente Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. A nossa condição pecaminosa se descreve como uma condição ou como uma separação eterna entre nós e Deus. Esta separação é devida aos pecados de cada um. O profeta Isaías descreveu esta cena dizendo: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. É importante isso, mas como é que a gente vai transpassar essa barreira? Aceitando o que Deus propôs através de Jesus, para que a gente não experimente a separação eterna de Deus. Porque hoje existe uma separação, mas ela pode ser rompida quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz e vivemos de acordo com o que ele ofereceu para nós, os seus ensinos, a sua vida, tá bom? Então é isso. Por conta disso, nós temos diante de nós essa mensagem redentora para evitar a separação eterna. É precisamente por causa da universalidade do pecado que a mensagem redentora de Cristo foi dirigida a todos nós. Lembra o que ele disse? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas também ele disse: e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aí é o verso 20 de Mateus 28, tá bom? Todos precisam dessa mensagem. Por quê? Porque todos pecam. Todos são culpados perante o Criador, reconhecendo ou não. E todos necessitam do perdão, que existe apenas em Cristo. O único perdão que pode trazer a paz e a felicidade eterna ao coração humano. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Para você ver se você tem experimentado isso, olha. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando a barreira é removida, nós entramos numa comunhão de paz com Deus. E isso deve refletir em nossa vida. Como eu falei para você, se isso traz alegria para você nesse momento, é bom. Mas se você não aplicar aquilo que você aprende, isso vai ser perdido. Vai ser perdido. Se você aplicar, você vai ter uma percepção diferente da vida e das pessoas. Com toda certeza, tá bom? Com o estabelecimento de seu reino aqui na Terra, no primeiro século, Jesus deu ao mundo uma nova era baseada no perdão e na libertação dos pecados, para que pudéssemos fazer parte do seu reino de amor. Eu gosto muito desse trecho de Colossenses, que diz, né, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos redimiu
dos nossos pecados. Veja bem, ele nos arrancou do império das trevas. Significa que há uma batalha a cada pessoa que se converte. É uma batalha, a gente arranca as pessoas das trevas, como nós também fomos arrancados. Mas a pergunta é: se você não reviu esse conhecimento, se você não praticou esse conhecimento, será que essa mensagem continua atuando em seu interior? Pense nisso, tá bom? Para cada vez mais ficar consciente do que Deus fez, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda fará em você e através de você. Quando alguém sabe que Deus fez a seu favor e não lhe responde, sua culpabilidade aumenta mais e mais. Isso acontece porque Deus se manifestou e aquela pessoa ignora sua presença e seu convite de perdão. Os atos de Deus se fazem manifestos, primeiramente, por meio da nossa alimentação diária. Você conhece alguém que já ouviu do Evangelho, ouviu da palavra de Deus, mas simplesmente negou, rejeitou? Se a gente não consegue perceber Deus conosco nos atos mais simples do nosso cotidiano, vai ser difícil a gente perceber a sua grandeza, as suas ações grandiosas a nosso favor. Vai ser difícil, tá bom? É importante a gente observar que Deus está cada dia nos dando oportunidade de enxergar o mundo e as pessoas de forma diferente. O filho pródigo, lembra dele? Lucas 15, havia recebido o mantimento cotidiano de seu pai, mas preferiu gastar suas bênçãos à toa e viveu como se fosse autossuficiente. Um ledo engano isso, né? Nós não somos autossuficientes. Após perder tudo, descobriu que seus outros deuses, dinheiro, diversões, etc., não prestavam para nada. A situação pecaminosa da própria nação de Israel também era assim. Deus envia os profetas para alertar, o povo nega. Nega o cuidado, nega a providência, nega que Deus é o Criador, nega que Deus é o Redentor. Consequentemente, essa nação, ela acabou recebendo punição por causa do seu pecado. E assim será com todo aquele que não aceitar a direção de Deus. Deus lhes havia dado a terra que manava leite e mel, mas seu povo comportava-se prodigamente, ou rebeldemente, ou teimosamente, né? Adorando e servindo a outros deuses em lugar do Criador. Da mesma forma, repetiu aqui. Da mesma forma, Deus nos provê muitas coisas. Se não reconhecemos o fato de que todas as nossas bênçãos vêm das suas mãos, nós erramos gravemente. Mas tudo isso começa quando? Bom, eu espero que tenha começado hoje de manhã, quando você levantou. Ou melhor, quando Deus te levantou. Abre em Isaías 50, verso 4, para você ver. Olha que legal. Eu gosto desse trecho porque o dia que eu li ele, eu mudei minha percepção, né? Eu já tinha lido em outras vezes no passado, sabe? Mas só me chamou a atenção numa pregação que eu fiz quando eu estava na igreja em Sorocaba, e eu fiz uma pregação sobre esse trecho, e esse verso 4 me chamou a atenção. Olha o que diz lá.
ele fala sobre o Messias, né? Mas olha o que Deus fala. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, ou seja, uma língua pronta para falar adequadamente, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele, Deus, me desperta todas as manhãs. Desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Uau! Você já tinha notado isso? Provavelmente você pensava assim: eu acordei, eu levantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas se você segue o Messias, você sabe, você crê que quem levantou você foi Deus. Então, o primeiro ato de gratidão é nos oferecido logo pela manhã. Se Deus nos levanta, nós já temos um grande motivo para agradecer a Ele no primeiro ato do dia. E agora, hein? Como é que você vai levantar amanhã, hein? Tomara que você lembre disso e agradeça a Deus por ter te levantado mais uma vez, não é? Graças a Deus que Ele nos levantou nesta manhã e nos deu esse privilégio de aprender a Sua palavra. E assim, cada vez mais nós nos encontramos, vamos dizer assim, com a misericórdia divina. Por puro amor, Deus nos dá tudo o que é necessário para o nosso bem-estar. Não é merecimento nosso, é graça, é misericórdia, é bondade divina. Quanto mais você entender isso, mais grato você vai ficar. E aí você não vai esquecer que amanhã, se você abrir os olhos, você vai saber que, na verdade, foi Deus quem abriu, foi Deus quem levantou. Portanto, obrigado, obrigado, Senhor, por ter me levantado mais uma vez. Ele está sempre cuidando de nós. E o supremo ato de amor de Deus foi o sacrifício de seu Filho, que morreu na cruz em nosso lugar. 1 aos Coríntios 15:3 vai lembrar os irmãos em Corinto dessa verdade. Uma verdade que nós conhecemos, que nós já sabemos, mas precisamos incorporá-la para que ela transborde de gratidão de nossa boca o tempo todo, tá bom? A misericórdia divina está à disposição de todos. Se não respondermos a este amor tão profundo, sabendo que somos ainda pecadores e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, nossa ingratidão é da pior espécie e a nossa alma está sujeita à perdição. Que você possa cada vez mais colocar isso dentro de você, para que você perceba cada vez mais que a cada passo que eu e você damos, é uma oportunidade que temos de agradecer a Deus. Mesmo que haja dor, sofrimento, mas Deus nos sustentando, nós temos motivos para agradecer. Se houver culpa, aproveite para usar a culpa como um trampolim para a mudança. E certamente a morte que todos nós vamos enfrentar não nos assustará. Por quê? Porque mesmo que ela nos alcance, Deus nos ressuscitará. Ele fez a promessa e ele é fiel em cumprir aquilo que ele fala. Aí fica agora à nossa disposição a escolha entre desespero ou salvação. É você e eu que vai escolher isso.
Porque vai chegar um momento em que nós vamos nos deparar com essa realidade. Quem nos dera compreender que, se vivermos conforme nosso próprio critério, talvez encontremos um contentamento. Mas devemos lembrar que esse contentamento, ele é passageiro. Mas no fim das contas, o resultado da culpabilidade humana é o desespero. Mas como resolver isso? Deus vai nos dar oportunidade de aprofundar mais esse pensamento na próxima semana e aprender o que Ele espera que eu faça. Existe solução para isso? Claro que existe. Você sabe, eu sei, mas nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, para que nós possamos não apenas saber, mas viver de acordo com esse conhecimento que nós já sabemos. Por que que isso é importante para nós? Para a gente compreender que o pecado, ele nos escraviza, mas em Jesus nós podemos encontrar a libertação. Aqueles que vivem com a finalidade de satisfazer seus próprios desejos serão escravizados por esses desejos. É importante a gente levar isso em consideração e responder para a gente: quem é que está no trono do meu coração? Quem é que está conduzindo a minha vida? São meus próprios desejos? São meus próprios pensamentos? É bom refletir sobre isso, não é? O exemplo clássico disso é a pessoa que chega a ser escrava do álcool. Como alcoólatra, sua vida não é cheia de felicidade, mas sim de um vício destruidor. Você lembra que eu falei no início que tudo que nós ingerimos, seja pela boca ou pelos olhos, pelos pensamentos, lembra? Isso vai chegar em nosso cérebro. E isso vai trazer para nós um certo prazer, porque o nosso cérebro ele vai descarregar dopamina, serotonina, enfim, os hormônios do prazer, ok? E ele vai se abrir tanto para aquele momento que ele vai esperar que você dê o próximo passo. Só que quando você está ingerindo algo que destrói a sua vida, você vai se tornar dependente daquilo. Por que que a gente não usa isso ao inverso? Por que que a gente não pega essa mesma situação e quando você ouve algo de Deus que faz alegrar o seu coração, que te dá prazer, ocorre o mesmo princípio no seu cérebro, a mesma coisa. Quando você sente prazer, a descarga de dopamina é a mesma. E o seu cérebro também se abre para você potencializar ainda mais aquilo. É por isso que eu falei para você, se dentro de 24 horas você não pegar algo desse momento para aplicar, amanhã você perdeu. Perdeu. Mas se você, dentro desse período, pegar algo e praticar, o seu cérebro vai entender que isso é importante para você. E que isso te dá prazer verdadeiro. E aí ele vai registrar isso na sua memória de longo prazo e vai ajudar você a lembrar em outras situações. Olha que bacana. E se você fizer isso, praticar, a sua percepção do mundo e das pessoas vai mudar. Mas o álcool não. A droga não. Ela vai destruindo os hormônios. Ela vai destruindo as conexões neurais. E você passa a ser apenas um dependente químico e nada mais. É possível se libertar? É. Mas vai ter um esforço muito grande dessa pessoa para alcançar esse objetivo, tá bom? A verdadeira vida está em Cristo.
Em contraste com aqueles, não é, que se tornam escravos do álcool, das drogas, do sexo, da imoralidade, aqueles que se fazem escravos voluntários de Cristo, encontram vida real, verdadeira, ou, como diz Paulo, né, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é isso que nós queremos? Então vamos colocar esse conhecimento em prática, para que ele penetre o nosso ser e nos lembremos dele na hora que precisarmos. Tá bom? Deus abençoe a gente e a gente consiga colocar isso em pauta todo o tempo. Por quê? Porque o juízo final vai chegar. Sem Cristo e sua salvação, nós levamos conosco um sentimento de culpa sem sabermos o motivo de senti-lo. Estamos carregando esse peso, mas se nos depararmos com Cristo e nos rendermos a Ele, todo esse sentimento de culpa é removido. A Bíblia nos ensina que sofremos assim por não estarmos vivendo em obediência a Deus. Então chegou o momento de praticarmos, porque esse momento do juízo vai chegar. Mas em Cristo nós podemos nos livrar. Em outras palavras, somos pecadores e o juízo de Deus nos espera para sentenciar a nossa culpabilidade. Por quê? Porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas se nos rendemos a Ele, vamos passar para a eternidade com Ele. E esse é o nosso desejo. Essa é a nossa esperança. Desespero ou salvação? Qual será a sua atitude, o seu sentimento no final? Bom, há uma maneira de escapar das consequências trazidas pelo pecado, que gera culpa e nos afasta de Deus. Nós vamos observar isso na próxima semana, porque Deus providenciou o meio, Ele providenciou o caminho, mas somos nós que vamos escolher seguir ou não. Deus te abençoe e te guarde, e te dê essa percepção. Mas, por favor, não deixe esse conhecimento morrer nas próximas 24 horas. Escolha algo para praticar, e sua mente vai entender que isso é importante para você. E a sua percepção do mundo e das pessoas vai mudar. E Deus em você